Olá, ouvintes do podcast Anestesia de Valor. Sou Jorge Preto, CMIO da Anestec e host da nossa comunidade de médicos anestesistas. Estamos na nossa 7ª temporada do podcast e o nosso tema principal é interoperabilidade na anestesia, conectando dados e elevando o valor. Antes de chamar o nosso convidado e apresentar ele, eu quero lembrar o pessoal que nós temos 6 outras temporadas do podcast, com muita informação muito relevante sobre atualização, sobre ensino, educação, qualidade, negócios, gestão, tecnologia, empreendedorismo, todas essas facetas, nuances da nossa vida como médicos anestesistas, incluídos nesse ecossistema de saúde. Bom, hoje eu tenho o prazer de apresentar aqui meu amigão Eduardo Pitinini Viana. Ele é médico anestesiologista TSA, pós-graduação em dor, mestre em ensino em saúde pelo Einstein, MBA de gestão empresarial pela FGV, corresponsável da residência médica da anestesia, sócio fundador do portal Anestesia da Substância P. Edu, muito bem-vindo. Vamos falar hoje aqui sobre educação continuada e treinamento em anestesia e inspirar aqui os nossos ouvintes do Anestesia de Valor. Cara, muito bem-vindo e se apresenta como você gosta de se apresentar aí para os nossos ouvintes. Legal. Bom, Jorge, obrigado pelo convite. É sempre muito bom conversar com você. A gente conversa bastante, sempre conversou bastante, sempre trocou muitas ideias, desde sempre, né? Desde que a gente se conhece, eu, você e o Diógenes, né? Estamos aí nessa empreitada, hora tecnológica, hora educacional, hora de empreendedora, são várias facetas aí. Então, minha história tem muito a ver com a história da Anestec, do Jorge, do Diógenes. A gente começou junto, os sonhos de tudo isso que a gente fala e tudo isso que a gente gosta, que a gente vive, né? Principalmente a educação, que sempre foi uma veia que, principalmente eu e o Jorge, a gente sempre teve em comum. O Jorge é uma peça fundamental, uma pedra fundamental do portal Anestesia, desde a sua fundação. Foi uma pessoa que fez parte ali o tijolo e o cimento e o reboco e a pintura e todo o acabamento do portal Anestesia. Tem a mão do Jorge, foi essencial em toda a criação e sustentação, e até hoje participa ativamente aí nos processos criativos, do que a gente precisa, a gente sempre tá junto. Então, é uma honra estar aqui com você, estou muito feliz. E eu estou aí nessa de educação já há muito tempo, junto com você. Curto também isso, sim, curto todo esse ambiente. E estamos aí, vamos bater nosso papo, vamos falar das nossas empreitadas novas aí, do Copa, que vem por aí com muita coisa boa. Então, vamos nessa. A gente faz mais de 10 anos, né, Duque? Eu lembro daquele congresso onde nos juntamos numa mesa lá no cantinho do congresso, eu, você e Diógenes, há mais de 10 anos atrás, quando a gente estava todo mundo começando os seus negócios, né? E mais de 10 anos depois estamos aqui, né? Perseveramos, não desistimos, apesar das dificuldades, da dificuldade, Né? das adversidades que todo empreendedor acaba passando, né? Desde 2015, né, eu participo como professor do portal, logo que deixou de ser só eu presa, né, deixou de ser só você dando aula, que era o Quero Passar no TSA, né, que era só você. Quando trouxe mais professores, eu estava no primeiro time, até hoje, né, do mais de 10 mil alunos, né, mais de 10 mil alunos anestesistas, é bastante gente, né, e uma das coisas que eu história bonita. E uma das coisas que eu sempre falo, né, cara, são uma das poucas certezas na nossa vida, né, é a morte, os impostos e a educação continuada e o treinamento, né, porque todo mundo aqui que está nos escutando, com certeza, já deixou de fazer coisas que aprendeu na sua residência e teve que aprender a fazer outras coisas, usar outras medicações, outras técnicas, outros fármacos, outros monitores. Então, a gente está
tem uma necessidade constante de adquirir novos conhecimentos e retreinar conhecimentos antigos, né, como os treinamentos de reanimação, treinamentos de via aérea, treinamento de situações de emergência. Então, isso é uma constante na nossa vida. Queria que você falasse um pouco assim dessa questão da educação continuada nos hospitais que você trabalha, dos alunos que você tem, porque, cara, isso é um cenário que não tem volta, né? Nunca teve volta, assim. Não tem como você não... o que eu vejo hoje é que a gente está numa época que a gente precisa confirmar isso. Não basta dizer que você leu, que você sabe, você tem que ter algo que confirme isso, né? O que eu acho assim que a educação e o treinamento, tudo isso que a gente sempre acreditou e acredita até hoje, eles realmente melhoram a qualidade técnica de qualquer área, qualquer profissão, né? Assim, eu acho que para a gente, ainda da anestesia, eu acho que a gente faz um acerto muito delicado, né? É um ponto muito crítico o nosso paciente, né? Então, a educação e o treinamento, e a gente teve uma evolução muito grande pós-Covid, né? Principalmente pela explosão do ensino online, né? Então, eu lembro que antes do Covid, praticamente só tinha gente fazendo, né, online, né? Mesmo assíncrono, era só a gente que fazia educação online, né? E depois teve essa explosão da educação online. As sociedades também entraram nesse barco, né? Que antes não tinham essa parte de online também, tinha muito pouca coisa, né? Alcançava pouca gente. Então, acho que foi muito importante todo esse processo de educação e de treinamento, né? A gente vê que a sociedade a sociedade de uma forma geral, né? Ela vai buscar cada vez mais conhecimento e mais treinamento. E o bom é que a gente tem isso hoje numa disposição muito grande, né? Em vários lugares você consegue estudar, você consegue ler. As instituições hoje também não ficam para trás, todas fornecem algum tipo de educação médica continuada, e isso, obviamente, fortalece a instituição, fortalece a equipe, fortalece médico e protege o paciente, né? Eu acho que a gente, no final de tudo, eu sempre falo, a gente volta para o nosso instinto inicial, que é ser médico e cuidar do paciente. Então, a educação faz todo esse looping e chega nesse ponto, assim, que eu acho que é um desfecho melhor do paciente. Isso que é o mais legal, assim, né? Eu acho que é o que mais deixa a gente... que me deixa mais encantado em todo esse processo de educação, de treinamento constante. Perfeito, né? A gente tem vários exemplos, né? Ainda mais como a gente faz educação online, às vezes a gente não conhece o aluno pessoalmente e o aluno vem nos dar esse feedback no congresso que depois de fazer os cursos, de estudar, passou a ter um desempenho melhor, passou a ter melhores condutas. Isso é uma coisa que eu sempre acreditei e eu falo para todos os meus alunos, né, cara, que estudar nunca te deixa uma pessoa pior, né? Jamais, não, jamais. E eu acho que existe todo um desenvolvimento, não só técnico, mas eu acho que você acaba nessa busca de conhecimento e de indo atrás de ferramentas de ensino, tudo isso que você acaba desenvolvendo também outras habilidades que não são habilidades propriamente médicas ou anestésicas, né? Eu acho que você acaba tendo outros desenvolvimentos que a gente nem se dá conta, mas que a gente acaba tendo desenvolvimentos, né, das tal competências não técnicas que vão se acompanhando com isso, né? De vez em quando a gente acaba tendo isso como bônus de todo esse desenvolvimento técnico. Então, eu acho que isso que é um processo legal. Esse ponto do aluno vir falar com você, né, e falar, poxa, realmente minha vida mudou, você falou que ia mudar, eu não acreditava tanto, né? Até as pessoas que eventualmente não conseguiam obter a titulação do TSA, né? Essas pessoas mesmo, a gente viu um processo de transformação com a educação. As pessoas ficavam empolgadas, entendiam o que estavam fazendo, passavam este ensinamento para frente, né? Porque a gente tem muito isso também, né? Principalmente quem está envolvido com residência, com outros profissionais, até o pessoal que é mais jovem, tudo isso, você acaba passando conhecimento de alguma forma para esse pessoal.
E eu acho que isso é um processo muito interessante, né? Esse conhecimento ir se perpetuando, né? Antigamente eu achava que as pessoas seguravam, retinham mais o conhecimento com elas, né? Eu acho que elas não faziam tanta questão disso, né? E hoje a gente quer mais divulgar, a gente quer mais dividir conhecimento, que é a parte mais gostosa que tem, né? E depois que a gente entende na área de ensino, que a gente vai estudando também, a gente vê que quanto mais a gente ensina, mais a gente sabe, né? Isso é um processo também que eu acho que é sempre legal, porque quanto mais você vai estudando e vai explicando, você vai tendo mais aquilo engajado em você, né? Você vai reter mais aquele conhecimento. Eu acho que isso é fantástico no ensino. É uma troca, né, cara? Não tem. Depois de tantas aulas, né, sobre um assunto, a gente acaba ficando cada vez mais especialista, não tenha dúvida nenhuma. E uma outra coisa, Jorge, desculpa te interromper, só que nesse processo de ensinar, de aprender, né, essa andragogia toda que a gente vive, na verdade, né? Eu estava hoje dando uma aula para um residente, e ele é um médico que já é bem mais velho, e ele trabalhou muito tempo como na Petrobras, fazendo outras coisas que não médicas, né? Ele era engenheiro, tinha alguma coisa assim. E a gente estava discutindo sobre protocolos de segurança, de qualidade de segurança, né? E aí ele deu uma aula de qualidade de segurança para mim, assim. Foi um negócio espantoso, assim. Aí, cara, eu vi o quanto eu aprendi com aquele cara ali, que é R1 de anestesia, mas o cara tem uma bagagem em proteção, em segurança, cara, todo mundo ficou feliz, né? Por aquele cara ali, e isso é o legal do ensino, assim, você sai de uma aula que você vai lá dar uma aula, mas você sai com muito mais conhecimento do que você levou. Pô, isso foi hoje, e aconteceu isso hoje, assim, acabei de chegar dessa aula, tô sentando aqui para falar com você e lembrei desse ponto. Eu fiquei muito feliz, estava voltando para casa pensando, né, na aula, no que tinha acontecido, de como que foi. A gente sempre dá uma refletida, pô, será que a aula foi legal ou não foi, né? A gente sempre quer ver um feedback ali, por que dá para melhorar, o que dá para piorar. E aí eu fiquei pensando nesse processo, assim, que ele ficou 15 minutos falando, né? Pô, 15 minutos falando é tempo pra caramba, né, meu? E ele explicou vários processos de segurança da indústria, da Petrobras, tudo. E eu fiquei encantado com aquilo tudo. Isso foi muito legal. Legal. Edu, uma coisa que eu tenho visto crescer e acredito que vai crescer cada vez mais é o interesse das instituições em qualidade, né? A educação, o ensino, ele sempre teve um viés muito pessoal. Então você tinha pessoas que faziam cursos, que seguiam estudando, e você tem aquelas pessoas que quase se aposentaram do estudo quando saíram da residência, né? E ok, por muito tempo foi dessa forma. Hoje eu vejo assim, as grandes instituições, as acreditações, todas elas têm como um dos pilares qualidade. Quando falta qualidade, ou quando você quer melhorar a qualidade, você tem que fazer um treinamento ou uma atividade educacional. Então eu vejo que na nossa atividade hospitalar, médica, de saúde, qualidade e ensino, eles são dois lados da mesma moeda. Porque você tenta fazer o ensino e o treinamento com o objetivo de melhorar a qualidade. E se você quer melhorar a qualidade, você precisa oferecer ensino e treinamento. Então, no meu ponto de vista, isso está muito indissociável. Só que me parece que as instituições estão trazendo isso, né, buscando esse pilar qualidade, trazendo trazendo a educação junto como um outro lado indissociável da mesma moeda. Como que você está vendo esse movimento? Sem dúvida, assim, muita gente critica, né, alguns hospitais até em relação a credenciamento, a trabalhar, participar desses hospitais sem ter treinamento, sem ter educações no seu currículo obrigatoriamente. A gente sabe hoje, né, que o ACLS, por exemplo, é obrigatório em vários hospitais, né? Tem hospitais aqui em São Paulo que são maternidades
que você tem que ter um treinamento obrigatório naquele público, específico naquilo, específico numa via aérea de gestante, por exemplo, numa maternidade, né? E uma obrigatoriedade destes treinamentos e dessa educação. Porque realmente a gente sabe que este treinamento e essa educação elevam o nível de qualidade, melhoram o desfecho, a gente sabe disso, é óbvio, né? Que o cara bem treinado ele vai atender um paciente melhor do que o cara que não é bem treinado, né? Então, acho que esses médicos que realmente estagnavam, né? Eu acho que cada vez mais eles vão ter que voltar para o treinamento, vão ter que voltar para a educação continuada. Os hospitais cada vez fornecem e exigem isso, né? Hoje, se você quiser participar de simpósios e de aulas online, tem toda hora, tem todo dia, né? Tem todos os grandes hospitais de São Paulo tem um encontro semanal aberto ao público médico, né? Se você é médico, você participa do Einstein, da reunião de anestesia, vem o link lá para você, mas não precisa nem ser credenciado, tá nos grupos de WhatsApp, já tem o link para você entrar lá no Einstein. Pô, eu acho isso fantástico, né? Porque democratiza o estudo, o ensino, né? Mostra outras ferramentas de ensino aí. Então, eu acho que isso vai ser, já é uma tendência, mas eu acho que isso tende a chegar até instituições menores, hospitais menores, cidades menores, que ainda não tem toda essa estrutura que a gente vive nos grandes centros, em algumas cidades, em particular São Paulo, que realmente tem muito hospital, tem que ter muito credenciamento aqui, é uma loucura, né? Você sabe como é. Mas todas as capitais, hoje a gente já vê um grande movimento em relação a treinamento, educação médica continuada, e isso acho que é uma tendência que vai se acelerar nos próximos anos. Para eu ter uma acreditação hospitalar, eu vou ter que ter um corpo clínico qualificado para isso, né? Eu vou ter que ter treinamento, eu vou ter que ter certificação. Toda vez se pede, né, quando você vai cadastrar ou quando você trabalha em algum lugar, as renovações, o que você fez naquele ano, o que você produziu, e isso vai entrando junto ali com a qualidade do hospital. Não tenho dúvida que é um processo que é tão bom para o médico quanto para o hospital em relação à qualidade. E, de novo, né, quem vai se beneficiar, no fim, sempre é o desfecho do paciente, né, que a gente busca o melhor atendimento possível, né, não só colocar esse paciente para dormir e acordar, aquela visão antiga que se tinha da anestesia, né? Hoje a gente ainda a gente está sendo treinado para ser o médico do perioperatório do paciente, desde o pré-anestésico até esse paciente ir embora do hospital, de preferência rápido, bem, sem vomitar, sem dor e tranquilo, né? Então acho que isso que é o grande a grande pegada da educação médica continuada, do treinamento. Eu acho que é uma tendência que não tem como a gente voltar atrás. E trazendo um pouco de visão de negócio, né, cara? Se você é só você observar o que está acontecendo na saúde nos últimos anos, você está tendo uma tendência gigantesca de fusões, aquisições e consolidação de grandes redes, né? Agora, recentemente, DASA e Amil se juntaram. Então, assim, você está tendo uma consolidação. Aí você pega redes que tem vários hospitais e você tem que treinar todo mundo, você tem que, às vezes, assim, vamos incorporar uma nova tecnologia, eu tenho que treinar todo o corpo clínico. Ter um braço educacional já é uma necessidade operacional dessas grandes redes. E, bem, o que a gente você começou a fazer há 10 anos atrás, mais de 10 anos, que é o ensino online, né? Então, você vai lá, você vai gravar uma aula, você vai fazer um teste, você vai avaliar e você tem que entregar lá um certificado dizendo, fiz o treinamento, fiz o teste, validei, está aqui o certificado. E se você pensar em estrutura de custo numa instituição, numa rede, cara, isso é uma estrutura de custo muito pequena para melhorar a qualidade, para melhorar desfecho. Né? Aí você está falando, mas daí você está falando da grande rede. Sim, eu estou falando da grande rede, mas nada impede que o hospital menor compre o acesso à parte educacional da grande rede. Faça um acordo, faça uma parceria. Então, o que começa na grande rede, na consolidação, aos poucos, em cascata, vai passando para as outras instituições, né?
Não, com certeza. E mesmo porque hoje a gente tem uma facilidade maior de ter plataforma de ensino, Hoje o desenvolvimento nesse ponto foi algo assim descomunal. Em muito pouco tempo a gente pipocaram plataformas de aula online, pipocaram, né, aqui o Zoom, Google Meet, um milhão de ferramentas que possibilitam a interação. E obviamente que o custo de tudo reduziu bastante. Então, hoje mesmo redes menores, hospitais menores, com budget reduzido, que não precisa ser nada de excepcional, consegue fazer uma plataforma de ensino básica, treinar os seus colaboradores sem a necessidade de se perder tempo dentro do trabalho, que eu acho que é um outro ponto. O colaborador não deixa, né, de desempenhar sua função por um tempão, consegue fazer algo em casa, confortável, online, no tempo disponível que ele tiver. Então, acho que tem uma série de vantagens em relação a isso, e o que acaba, mais uma vez, melhorando aí a qualidade geral, não só do médico, né, de todo o corpo do hospital, a enfermagem, a fisioterapia, todo mundo que está nesse ecossistema hospitalar. Todo mundo tem que estar na mesma corrente, né, no mesmo treinamento, porque tem todas as outras equipes técnicas, tem engenharia, né, tem um monte de gente que está envolvida em todos os processos de qualidade. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ter isso, mesmo em instituições pequenas, nesse modelo que você falou também de comprar das grandes redes, são várias formas que possibilitam isso e que viabilizam, né, essa educação. Não tenho dúvida que também, em breve, teremos em hospitais pequenininhos núcleos importantes de educação médica continuada e de educação de uma forma geral. Não, também não tenho dúvida nisso. Se o teu hospital começou a ter núcleo de qualidade, você pode ter certeza que em breve vem o núcleo de educação continuada ou vai estar junto. Tem dúvida nenhuma, né? Porque uma coisa não consegue dissociar da outra. Du, como que você vê assim, ou está vendo acontecer a questão da exigência, da obrigatoriedade? Eu vejo que isso ainda é um movimento um pouco incipiente, né? Digamos assim, o SAVA, o ACLS é algo que já está bem consolidado, mas eu ainda vejo pouca obrigatoriedade de você dizer assim, ó, cara, você precisa a cada ano ter no mínimo 50 horas de treinamento de qualquer coisa, você tem que ter feito na nossa plataforma educacional no mínimo X cursos, X horas. Eu ainda vejo muito uma cobrança pequena versus o quanto é oferecido de conhecimento, de educação. Ainda assim, ó, cara, isso tem um gap gigantesco ainda entre essas duas coisas. Aí eu acredito que em breve esse gap tende a diminuir. Diminuir. Eu acho que eu acho que tem os dois lados, assim. Eu acho que falta um pouco de oferta ainda, de uma forma a oferta e o médico, né? A gente falando de médico, ser obrigado a fazer essas horas. Eu acho que tem outro lado também que talvez o médico se sinta meio não queira fazer isso também, né? Porque a gente tem esses dois lados, né? Tem muita gente que não quer fazer mais nada. Mas ao mesmo tempo a gente tem que encontrar aí um meio termo, né, para que a gente consiga aliar essas duas possibilidades para que a gente tenha realmente um mínimo de horas ali de educação por ano, né? Nem que seja algo 1 hora por mês, 2 horas por mês, algo assim que possa ir aumentando, isso depois vire uma cultura, né, com o tempo, né? Talvez seja a ideia de ir aos pouquinhos para não ser um negócio pá, né? Que você impõe, o cara fala, pô, assim eu não quero, né? Porque também passa essa parte agressiva. Então, talvez algo escalonado, né? Que a gente daqui a alguns anos todo mundo entenda que isso é uma obrigatoriedade e que é importante. A gente sabe que é importante, né? Mas toda vez que você impõe, que você coloca, eu sinto que a maioria das pessoas se coloca como uma agressão, como uma imposição que ele não quer. Então, eu acho que tem que ser algo escalonado e eu acho que é viável. Eu acho que
depois que se cria uma cultura como o ACLS, né, a gente tem que saber fazer o ACLS. Hoje a gente até tem uma facilidade. Você faz uma vez o ACLS, depois de 2 anos você faz só um dia de treinamento. O que foi muito bom, né? Porque antes a gente perdia um sábado, não é que a gente perdia, mas é um sábado e um domingo na vida da gente, né? Para quem trabalha 2 vezes no final de semana, né, quando você perde o terceiro, aquilo dói, né? Para sua casa, para sua família, para o seu bem-estar, para sua saúde mental, né? E a gente vive essa fase hoje em dia, né? A gente pensa muito na saúde mental, né? E a outra coisa que eu acho que também os treinamentos vão ajudar muito, né? Porque quanto mais preparado a gente está, melhor é o nosso posicionamento frente a dificuldades, né? E isso ajuda muito no nosso mindset, no nosso dia a dia de como agir, como ser na nossa saúde mental. Eu acho que tem todos esses pontos aí, mas eu acho que escalonando, eu acho que seria a resposta que eu poderia te dar, uma possibilidade de que a gente conseguisse juntar esses interesses. Eu tenho certeza que a gente tem uma questão cultural bem importante, Forte. né? E eu vejo uma questão cultural maior até na área médica, de você dizer para o cara assim, não, você precisa fazer esse treinamento e a pessoa entende que, então eu não sei fazer, então porque eu não estou fazendo direito, né? Então, assim, com certeza temos uma questão cultural, mas para mim o caminho ele está bem traçado, né? Tá traçado. Eu não tenho dúvida que nós vamos chegar nisso. Nós vamos chegar nisso em 2, 3, 5, 10 anos, eu não sei dizer. Mas o caminho está bem traçado, bem definido, né? Ainda mais com o tanto de tecnologia que a gente tem hoje para fazer acompanhamento, percepção de aprendizado, isso tá, várias ferramentas, né? Isso são facilitadores para a gente conseguir ter esse gerenciamento. Uma galera vai ter que ir atrás de fazer algumas coisas. E eu vejo assim em alguns lugares, cara, fazendo o que eles estão chamando assim de trilhas de aprendizado, de pilares, que não é assim, todo mundo agora vai ter que fazer o treinamento, sei lá, da hemodinâmica. Eu quero, eu só faço oftalmo e obstetrícia, eu tenho que fazer o treinamento da hemodinâmica. Não. Você ter algumas linhas, incluindo, tem a linha da gestão, a linha da operacionalização, você tem a linha do grande porte, a linha da cardíaca, da neuro, da obstetrícia, da pediátrica, e você, dentro das tuas habilidades, das tuas necessidades, você poder escolher, não, cara, eu vou escolher essa linha aqui, essa trilha, e vou fazer os cursos daqui, porque é um negócio que eu gosto mais, que eu faço mais. Então, isso tira um pouco essa questão do impositivo, não, todo mundo tem que fazer a mesma aula, que é um negócio que se fazia 30 anos atrás, 30 né? anos atrás, que a gente tem essas subespecialidades, né? Mas a gente tem o basicão, né? Aquele basicão talvez seja o grande ponto de convergência de todo mundo. Aquele basicão ele tem que estar bem treinado, tem que estar bem solidificado na formação do médico, na atualização do médico, de qualquer especialidade, né? O grosso ali a gente tem que estar todo mundo, e aí realmente tem as areazinhas que a gente vai subespecializando, né? Eu até lembrei que você falou de trilhas, né? Que foi uma ideia sua até quando a gente fez no portal as trilhas de conhecimento, né? Então, realmente são áreas que a gente vai se aprofundando mais, e quem faz só uma especialidade acaba tendo ali uma vertente mais adequada. Hoje a gente tem anestesistas só obstétricos, né? Anestesistas só pediátricos, né? O que eu acho fantástico, porque é só anestesia que não tinha subespecialidade na vida, né? Tinha o cirurgião vascular, tinha o cirurgião gastro, tem o cirurgião só de fígado, e a gente é anestesista, né? A gente sempre foi a especialidade geral, né? Você faz o que? Faço quase tudo, né? E a subespecialização é diferente, mas voltando, né, para a parte do que você falou, concordo aí totalmente com esse ponto. Acho que não vai ter jeito. São duas coisas, assim, para a gente finalizar o raciocínio. As trilhas, elas têm um ponto de origem comum, né? Que é o que você falou, é o básico, né?
Básico. Tipo farmacologia geral, fisiologia cardíaca, respiratória, cara, básico, Tem né? jeito. Não tem jeito. A partir desse ponto único, que é o básico, você deriva Várias várias áreas. trilhas. Legal. Falando nessa questão da subespecialização, cara, nós já temos aqui 20 anos de formado, né? A residência que a gente fez, o tanto de procedimento novo, técnica, medicação, material, equipamento que surgiu, cara, a gente está claramente indo para a necessidade de um R4 para subespecialização e em breve nós vamos precisar de um R4 para toda anestesia, porque está ficando cada vez mais complexo, mais detalhes de procedimentos. E eu só queria trazer um detalhe, você falou da especialização. Eu estava no Copa, no jantar dos palestrantes, eu estava até na mesa com você. Sim, Não sei se sim. você lembra que do lado tinha um anestesista de Londres e ele me falou De que ele Londres, estava há 6 anos no time mitral. Não é que ele era anestesista cardíaco, não. Fazia 6 anos Fazia que ele só só mitral. fazia mitral com os cirurgiões da equipe de mitral. Então ele fazia mitral clip e ele fazia mitral aberta e tratava as complicações dos pacientes que faziam mitral. Cara, olha o grau de especialização que os caras estão tendo. E aqui, aí quando eu falei para ele que eu fazia mais cirurgia cardíaca, mas que eu faço oftalmo, pediátrica, obstetrícia, orto, neuro, onco, ele falou: "Oh my God, that's terrible", né? Pois é, pois é. Cara, e é bem, você falou, cara, nós somos a especialidade do geral, assim, tem que fazer de tudo, né? E a gente sabe que quanto mais especializado, cara, maior vai ser o refinamento que você vai ter, né? Mas ainda vejo no Brasil muita dificuldade para a gente fazer esse tipo de coisa. Não, é difícil, mas é assim, nos meus papos com os residentes, assim, que a gente sempre bate papo sobre carreira, sobre futuro, né? Nessas mentorias informais que a gente faz, batendo papo, conversando, que eu acho que são muito importantes também na formação do residente, né? Não só da formação teórica, mas que rumo que o cara vai seguir, o que ele vai fazer para frente. Eu sempre fui muito bem claro com eles, assim. Poucos eu consegui convencer de que fazer uma subespecialização ia mudar a vida dele, né? Agora acabou quando eu estava lá em São Bernardo ainda, acabou e eu falei para ele, meu, você é um cara que tem jeito para fazer anestesia pediátrica. Faça um R4 de pediátrica, né? E ele fez o R4 no Pequeno Príncipe e agora está aqui em São Paulo fazendo anestesia só pediátrica, né? Abrir um leque de empregos para ele trabalha, porque aqui não tem praticamente anestesia pediátrica, ele faz cardíaca congênita ainda, né? Então, assim, abriu-se um leque de oportunidades para ele e, obviamente, ele já saiu, né? O R3, quando ele se forma, ele já sai bem, né? Porque você começa a trabalhar, né? Você começa a ganhar dinheiro, você já tem uma projeção alta, diferente do cirurgião, que precisa falar mais 15 anos para chegar onde a gente chega já. E ele andou já 3 patamares para cima, né? Então, por isso que eu acho que é legal a subespecialização, porque como você consegue se encaixar nesse mercado, que hoje cada vez está mais subespecializado também, e isso quer dizer uma remuneração melhor, né? Eu acho que é extremamente importante. Eu tento falar isso para eles. Olha, faça uma subespecialização, faz um R4, né? Mesmo que, poxa, faz um ano de UTI, porque é uma outra possibilidade, né? De repente dá um problema grande na anestesia, você tem uma outra área para você dar plantão também, né? Que é a UTI. Então, a subespecialização eu acho que é essencial. Eu acho que também, Jorge, assim como os treinamentos, educação médica continuada, eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ter uma segmentação importante de mercado, com essa super proliferação de residentes que a gente está tendo e de médicos. Eu acho que vai ser uma grande arma de defesa que a gente vai ter. Ser subespecializado em alguma coisa, porque vai ser um nicho do nicho do nicho, né? E aí aquele nicho ele vai estar bem posicionado profissionalmente, né, financeiramente. Não sei se você enxerga assim dessa forma também, mas eu acho que é uma tendência. Não sei se a gente vai chegar no mitral, só mitral, né? Talvez a gente chegue só no cardíaco ainda, e daqui umas décadas a gente chegue só no mitral, que eu também acho que é algo
excepcional. Eu era o cara que eu queria que me anestesiasse se eu tivesse uma doença mitral. Pô, o cara só faz isso. Eu vou no cara que só faz isso, né? Outro dia eu indiquei uma prima minha, ela me ligou, pediu uma indicação para fazer uma fasectomia. E tem um oftalmo que eu conheço que, desde que eu conheço ele, há 25 anos, ele só faz fasectomia. Ela perguntou, e aí, o que você acha? Eu falei, meu, faz nele, né? Não tem jeito. Ele opera 50 pacientes por dia, há 25 anos. Operou meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia. Então, assim, é o especialista, né? Sim. Vai dar errado? Pode ser que dê errado, mas, né? A gente diminui a nossa chance lá para baixo, né? Exatamente. Legal. Exatamente. Edu, eu tenho uma outra conversa um pouco polêmica aqui, que é o seguinte: quando nós fizemos a nossa residência, a nossa faculdade, a gente tirou livro na biblioteca, ficou esperando alguém devolver para poder pegar, tirou xerox. Eu fiz na minha residência, eu tinha um xerox do Stoltenzão, né? Hoje, e já faz um tempo, o R1 ele entra na residência e ele recebe um link de um Dropbox, de um Google Drive, onde ele deve ter ali 50 livros em PDF, todos os tratados, tudo que é informação. Então a gente saiu de uma época de restrição de informação, que foi a época que a gente se formou, para uma época de abundância de informação. Só que aonde você tem a abundância da informação, você começa a ter a cultura do que a informação ela está sempre ali. A qualquer momento eu consigo pegar, eu consigo olhar. E eu sei que a gente decorou muita coisa que provavelmente não precisava, mas talvez o pessoal esteja decorando menos coisas do que eles precisam agora. Porque tem situações que não dá tempo de abrir o livro ou de achar o PDF e achar o capítulo. Né? Como que você está vendo essa transição aí para essa fase de abundância de informação? O que eu vejo assim é que, obviamente, né, as gerações mudam. Obviamente existe uma evolução tecnológica associada a isso e a proliferação das mídias sociais, do YouTube, ele acabou trazendo informações imediatas que você procura rapidamente, né, em um videozinho ou numa fala do Instagram, ou de alguém que vai lá e fala alguma coisa no YouTube, mas às vezes coisas muito superficiais, né, muito rasas. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a geração ela acabou sendo habituada com essa informação rápida e as coisas curtas. E isso eu acho um perigo, né? Porque eu acho que deve existir um aprofundamento no que você estuda, né? As bases, elas precisam ser, como você falou, né? Quando eu saí da faculdade, eu entrei na anestesia, eu entendi que eu precisava reestudar a fisiologia, porque aquela fisiologia lá que eu tinha já tido no segundo ano da faculdade já era ruim, né? Eu precisava de mais fundamento de fisiologia para entender a cirurgia cardíaca, para entender como que monitorizava, como o coração batia, como que fazia a onda da pressão arterial, né? Então, eu acho que essa abundância ela é boa se você consegue ter a possibilidade da consulta, do ler, do parar e ler aquele pedaço, né? Eu acho que talvez a gente era muito mais nerd, na verdade, né? A gente gostava de comer o livro, né? Então, putz, acabei de ler o Miller, agora eu vou começar a ler o Barash, depois eu vou ler o Stout, e agora eu vou ver de novo, né? Vou ver um pouquinho do Goodman Gilman aqui, a gente acabava tendo todo esse repertório de coisas que a gente era uma outra geração que curtia. E eu acho que existe isso, muita informação e pouca consulta a isso mesmo. Eu acho que essa abundância dá essa falsa impressão de que, putz, o conhecimento está lá, quando eu precisar eu vou, mas eu não vou muito, né? Talvez outras ferramentas de como se estuda também, obviamente, mudaram bastante, né? Já surgiu muita coisa nova, métodos que você até decora mais, sabe mais, né? Tipo,
os flashcards, né, que é um grande método hoje do pessoal mais novo que gosta de estudar por flashcards, né? Hoje a gente tem bancos de questões, né? Outra coisa que a gente sempre forneceu no portal, um banco gigante de questões que se estuda por questões, se vê comentário, mas eu acho que é importante um embasamento no livro, né, para a gente ter esse conhecimento retido, né? Na verdade, a gente precisa ter mecanismos que você tenha uma retenção de conhecimento que fique em você, né? E que aquilo depois seja um negócio automático, né? Porque de vez em quando me perguntam, mas como assim? Aí eu volto lá atrás, eu falo, não, porque isso aqui já está consolidado na minha, né? A gente já sabe isso de uma forma consolidada já. A gente tem as bases que estão ali, ajudam muito para as coisas que vêm, né? E vai ajudar sempre, né? Porque quanto mais você sabe de fisiologia, farmacologia, o básico do básico, mais você consegue juntar os outros conhecimentos, né? Então, mas eu acho que tudo é um processo educacional. Eu acho que as gerações vão descobrindo, talvez a mais maturidade levem um pouquinho mais de retrocesso para voltar um pouco mais para os livros base e para saber. A gente vê essa tendência de conhecimento básico em todas as provas hoje, no Brasil e no exterior, né? O próprio EDAI, que é fundamentado assim, a gente até viu uma tendência do TSA ficar muito próximo do EDAI, que nessa base fundamental de fisiologia, fisiopatologia, farmacologia, levando o básico, né? Mas, obviamente, extrapolando para conhecimentos maiores. Mas você vê que os fundamentos básicos estão todos ali, né? O cara que revisitou a fisiologia cardiovascular, que é uma área que você adora, que você fala, que você entende muito, sabe muito bem que a monitorização de qualquer coisa que vier, qualquer novo monitor de débito cardíaco, de qualquer outra variável, o cara vai saber manipular, né? Então, acho que isso que é a ideia assim, que eu tenho. Eu queria trazer um dado interessante, cara. Eu fui no ASA uns anos atrás, no Congresso Americano, e eles tinham algumas estações, uns computadores lá, uns notebooks, onde você podia fazer mini cursos de atualização. E os mini cursos de atualização eram só de matérias básicas. Então, você ia lá fazer fisiologia cardíaca, fisiologia respiratória, farmacologia do anestésico local, teoria farmacológica geral, e aí você via uma aulinha, respondia umas perguntas, e aquilo pontuava no teu cadastro da ASA, que você precisa de ter tanto em tanto tempo um número de pontuação lá para revalidar a tua credencial de anestesista. Então, assim, ó, tem várias coisas. E o que eles colocavam lá era realmente matéria básica. Matérias básicas. Né? Porque, assim, não tem como a gente fugir do básico, né, cara? Não tem. E uma boa fisiologia explicada e a gente conseguindo fundamentar, né? Principalmente, acho que, né, alguns pontos que eu acho que são, assim, muito fáceis da gente extrapolar para a prática, né? Fisiologia cardiovascular, fisiologia respiratória, né? Você liga ali o seu aparelho de ventilação, pô, já tá na sua cara, as curvas, a complacência, pô, tá tudo ali, meu, e tão fácil de você extrapolar isso hoje para o residente, passar esse conhecimento e falar para ele, ó, por que é importante você saber fisiologia? Olha que bacana, aqui na própria neurocirurgia, né? Você vai fazer uma neurocirurgia, pressão intracraniana, dinâmica de pressão intracraniana, né? O que você faz ali na sua ventilação e você mostra isso na plástica, aí o cara fala, opa, realmente isso é um fundamento essencial na minha vida, né? Eu não faço só no automático, eu faço porque eu entendo o que está acontecendo, né? Então, acho que isso essa volta à base mostra a importância disso mesmo. Eu acho que as sociedades caminharam para isso, a europeia, a americana, obviamente, e a nossa sociedade brasileira, que vem forte também nessa parte educacional. A gente viu isso, né, nos últimos anos, como que evoluiu, né, as sociedades de anestesia no Brasil, tanto a brasileira quanto as regionais. Centro de simulação, você mesmo fundou
um centro de simulação, né? Não foi? Você que fez um centro de simulação. Uhum. Então, isso eu acho que é fantástico. Assim. Eu vejo, existe uma grande discussão na parte, o ensino superior, que é o ensino para adultos, que ele tem que ser diferente do ensino para crianças, né? O ensino para adultos, a gente está acostumado que a métrica do professor é quantas horas de aula ele deu, né? Mas a métrica real do professor é quanto que o aluno dele aprendeu. Essa devia ser a métrica, né? Aí a gente fala em pagamento por performance para o médico. Já pensou se a gente pagasse para o professor o quanto o aluno dele aprendeu? Como as coisas legal, também iam ser diferentes, né? Ia ser fantástico, né? Ia ser. Então, a gente. E hoje, com essa abundância de informações, cara, eu vejo que a nossa função como professor está se transformando cada vez mais numa função de mentor, de orientar, porque o conhecimento está todo aí disponível. A função do professor... É o facilitador, né? Na verdade, exatamente. É o facilitador do ensino, né? É o que a gente tenta, nossos modelos hoje de ensino tem que ser de facilitar, né? De deixar ele aprender do jeito que ele é fácil, só indo, né, dando as orientações ali e levando esse estudante. Eu acho que ele engaja mais dessa forma, eu acho que ele retém mais conhecimento, e eu acho que ele performa melhor também profissionalmente. Eu acho que várias coisas boas juntas, assim. Perfeito. Edu, a última parte que eu tinha para conversar contigo, assim, estaremos no Copa, né, juntos. Mais um ano. Né, mais um ano estaremos já mostrando um ecossistema de anestesia digital, trazendo a Nestec, Volan e a Nest e o portal Anestesia, que não tem como você falar em ecossistema sem ter um braço educacional, né? Então vai ser um prazer, né, a gente estar junto lá no Copa. Como que você está vendo esse movimento de ecossistema, assim, da anestesia digital como um todo, incluindo todas essas facetas, como nós vamos estar levando para o Copa? Então, eu acho assim, essa ideia aí de fazer esse ecossistema de anestesia, eu achei ela fantástica, assim. Porque mostra vários pontos importantes da anestesia e como a gente extrapolou a parte só de ser médico, né? Hoje a gente está envolvido em vários processos além da medicina do ato de anestesiar, né? A gente está aí embasado em ensino, em educação médica continuada, em tecnologia, em facilitar a vida do próprio anestesista com sistemas digitais, fichas digitais, como a Nestec faz, cobrança da Volan, né? O sistema de pré-anestésico da IANEST. Então, a gente consegue juntar tudo isso num ambiente só e tudo se conversa, né? Essa acho que é a parte mais legal, né? Não é porque a gente está ali só porque a gente tem essas afinidades, a gente já se conhece há tempo, é amigo, né? Todo mundo ali acabou criando um vínculo, né, de empreendedor, porque todo mundo ralou aí o que dava e o que não dava para chegar onde a gente chegou. E aí ficou um negócio que, pô, realmente faz todo sentido a gente estar se juntando nesse ecossistema. Eu acho que vai ser uma experiência fantástica no Copa. Eu acho que a jornada da pessoa que entrar no stand, que vai ser um grande stand, né? Como a gente juntou 4 empresas, a gente fez um stand grande que ninguém seria capaz de fazer sozinho, obviamente, porque é um custo muito alto. A gente sabe, né? Que continuamos aqui na relação. Então, a jornada dessa pessoa lá dentro vai ser muito bacana. Eu acho que ele vai entender tudo isso de uma forma muito boa. Ele vai entender que ele está assistido ali em vários aspectos da vida profissional dele e com a gente, né, participando com essa parte educacional. Fiquei super feliz de estar junto disso, sim. Eu acho que foi no início eu fiquei meio assim, falei, mas será que realmente a educação vai ser tão importante nessa tecnologia tudo, em tudo isso? Mas não, óbvio, né? Depois, quando a gente sentou e conversou, e aí eu falei, putz, fantástico, era onde eu queria estar. Eu não queria estar num stand sozinho, eu queria estar com pessoas que têm essa mesma visão.
que eu em tudo que a gente faz aí da anestesia. Então, eu acho que vai ser um belo congresso. Vamos ter muitas atividades lá, você já está sabendo aí, pelo marketing, vai ter muita coisa legal lá no stand, vai ter muita interação, vai ter muita coisa bacana. Nós vamos ter uma arena lá compartilhada, onde todo mundo vai estar levando seus conteúdos, levando treinamentos, fazendo várias atividades. Realmente vai ser bem interessante e não tinha como ser diferente isso. Essa ideia do ecossistema nasceu da nossa afinidade extra profissional, né? E que aos poucos a gente estava junto, conversando de negócio, falando de empreendedorismo, falando de tecnologia. A gente estava lá tomando um chopinho depois do evento e eu falei, cara, nós estamos aqui, por que nós não estamos lá? Né? A gente já está fazendo coisas associadas, a gente já tem várias parcerias, né? Vamos levar isso como um conceito mesmo, que é bem essa ideia, assim, que o anestesista ele tem colegas que estão desenvolvendo coisas para que ele esteja assistido na maior parte da atividade dele. Então, eu acho legal que tudo isso foi feito por anestesistas, para anestesistas. Isso é um diferencial que não tem igual, porque só a gente entende de anestesia. Nenhum outro profissional médico entende de anestesia. Nenhum outro médico entende de anestesia como a gente. A gente até dá pitaco nas outras áreas, né? A gente até tem uma noção de cirurgia, a gente assiste sobre cirurgia todo dia, a gente sabe como que é o meio, entre aspas, cirúrgico. Mas a jornada do anestesista só a gente sabe, né? Então, acho que tudo isso que foi colocado nesse ecossistema, educação, das fichas, da tecnologia, da cobrança, a hora que o colega entrar no stand, ele vai entender que ele está sendo levado para uma dimensão totalmente diferente de quem entende mesmo de anestesia para anestesista, né? É isso aí, é essa a ideia. Bom, Edu, estamos já aqui com um bom tempo. Cara, deixa uma mensagem final para os nossos ouvintes e deixa os teus contatos, como o pessoal pode falar com você, conversar contigo aí, do que se quiser entrar em contato com você, com o portal, como é que faz? Legal. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, é sempre um prazer aqui bater papo. Eu sei que você sempre corta quando dá esse tempo, porque senão a gente fica até meia-noite. Batendo papo, como sempre, né? A gente é sempre expulso dos lugares, né? A gente fica conversando até muito tarde, né? Vou fechar aqui, preciso ir embora aí. Então, estou muito feliz aí também para divulgar a nossa participação no Copa, que eu acho que é um evento aí, junto com o CBA, dos dois eventos que a gente sabe que são os maiores da anestesia aqui no Brasil, né? Então, a gente está sempre presente. Acho que a educação é um pilar fundamental em tudo que a gente faz. Eu acho que, extrapolando, saindo da medicina, eu acho que a base de um país é educação e saúde. Eu acho que a gente faz essas duas coisas, né? Eu acho que se as pessoas tivessem um pouco mais de olhos para a educação e saúde no Brasil, a gente estaria muito longe, né? Os grandes países investiram em educação e saúde e eles tiveram saltos gigantescos em pouco tempo, né? A gente vê exemplos aí pelo mundo inteiro. Então, eu acredito na educação, sempre vou acreditar na educação, sempre vou fazer educação, nunca vou parar de dar aula, nunca vou parar de estudar, nunca vou parar de participar de residência, porque eu acho que é algo que está em mim, né? E eu não vou deixar de fazer. Curto muito o que eu faço, tenho um prazer imenso em dar aula, assim como o Jorge adora dar uma aula também, a gente é fã. Os dois nerds, né? Todo mundo chama a gente de nerd, mas a gente é assim mesmo. E a gente curte isso e curte Star Wars também. Somos mais nerd ainda. E é isso, pessoal. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais do trabalho aí, para quem está assistindo do Portal Anestesia, entrar lá no www.portalanestesia.com.br. Tem um site lá, tem várias informações. E se quiser entrar em contato comigo, posso deixar meu número, meu e-mail, o Jorge, não sei como que a gente faz aí, mas posso deixar aí depois
numa edição, posso deixar aí para vocês entrarem em contato comigo, se precisarem de alguma coisa, ou quiserem trocar uma ideia, estou sempre à disposição para qualquer papo. Perfeito. Bom, Edu, eu queria, como mensagem final, reforçar algo que eu falei, que qualidade e educação são dois lados da mesma moeda. Falamos bastante aqui sobre educação, sobre qualidade, sobre tecnologia, sobre ecossistema, e eu queria também lembrar os nossos ouvintes que temos mais 6 temporadas do nosso podcast com muito conteúdo muito legal, e queria agradecer mais uma vez, Edu, meu amigo, já há muitos anos. Obrigado pela participação. Obrigado aos nossos ouvintes que ficaram até o final e até o próximo episódio. Obrigado, pessoal. Até mais.